Boa tarde, amigos. Ou melhor, boa tarde não, bom dia, né? Hoje estou gravando pela manhã, que hoje é sábado. Bom dia, amados irmãos e amigos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6 de 2002 a 12 de 2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos um dos 151 capítulos. É o capítulo 13 da parte sem letra, que tem o seguinte tema: a fé pura vence, porém no dinheiro complica. Fica fácil lançar o dinheiro contra a sua própria vontade. Este capítulo, ele tem 54 versículos. Versículo 1. Por falta de firmeza na decisão e na qualidade da intenção, somos distanciados de todos que queremos união, exatamente na divergência de firmeza e qualidade. E o que temos de bom, a ninguém chega. Versículo 2. Tudo acontece ao contrário, porque rejeitaste o que queremos que aceite para o bem de todos. Versículo 3. Quando começares a aceitar-nos com firmeza e boamente, o longo tempo que usamos, que dificulta e distancia das informações e dos bons resultados que fará acontecer o bem no viver de muitos, e o tempo a estes será reduzido. Versículo 4. O tempo longo entre a decisão e o acesso às primeiras informações passou a existir com o desinteresse dos primeiros que tiveram a oportunidade de crer e conhecer e desprezaram. E ficou constatado que estávamos no campo de batalha entre inimigos e o tempo passou a ser usado como arma de defesa. Versículo 4. E a redução deste tempo virá somente a quem tem paciência de esperar de boa mente, para vencer o tempo com sua fé. Versículo 6. Ou seja, quem não tiver paciência de esperar o tempo propício à sua prova, não vence o tempo com sua fé, pois sua paciência foi superada pelo tempo que usamos. Versículo 7. É necessário passar na aprovação de sua fé, porque o tempo que usamos é para que reduza a impureza na mente e aumente a qualidade da intenção para mudar e melhorar seu futuro no processo da passagem do momento presente. Versículo 8. De maneira que cada um será responsável em fundamentar e qualificar seu futuro através do presente aperfeiçoado dia após dia. E é isso que nos faz diferente de todos, e somos distanciados de quem não aceita em seu viver ser diferente para de fato mudar. Versículo 9. Porém, o longo tempo com a decisão de rejeição dos que tiveram a oportunidade de aceitar-nos e não aceitaram logo no início, fundamentaram com suas decisões uma firmeza contrária, firmeza que se estende até hoje, com outros que nos rejeitam. Versículo 10. E quem se decidir agora nos aceitar de boa mente, já tem firmado contra ideias e atitudes, capaz de o fazer desistir, porquanto não há mais capacidade humana natural que possa resistir ao poder que se formou contrário. Versículo 11. Todo este poder que foi gerado contra a nossa estrutura, iniciou com os primeiros que tiveram a oportunidade de aceitar e nos rejeitaram, pois foram influenciados por ofertas e vantagens, e não apresentaram quaisquer resistências para enfraquecê-los desde seu início. Versículo 12. Suas crenças foram depositadas no dinheiro e no poder financeiro, e ele foi exaltado de tal maneira que o próprio poder de Deus ficou inoperante, visto que todos unidos nos rejeitaram, ficando fraco e falsificado o Deus verdadeiro aqui na terra. Fortalecido e exaltado o vosso Deus, que é o dinheiro. Versículo 13.
E hoje já é possível esclarecer que aquilo que parecia não ser tão ser de tanta importância no seu início é muito mais importante que o próprio dinheiro, a qual tem poder de o atrair, mas como não houve apreço logo no seu início, uma enorme barreira gerada pela incredulidade veio a existir. Versículo 14. A preferência de todos pelo dinheiro, ao invés de ser pelo Deus vivo, ele vem mais com terríveis laços de maldição, para impedir com a própria oferta dos presos nele de prosperar e crescer e desenvolver, usando as atitudes que devem ser usadas para o acesso restrito a ele. Versículo 15. E o que era tão fácil e simples no seu início tornou-se difícil e complicado pela necessidade da fé em Deus, não no dinheiro. Necessidade a quem rejeitou e facilidade a quem aceitou. E começa por quem agora deseja ter. Versículo 16. Porque vossa decisão já não representa nada diante das dificuldades que se acumularam seguidamente nos rejeitando. Tudo firmado e fundamentado no poder financeiro. Versículo 17. Vejamos que o poder financeiro tem muita firmeza, capaz de resistir e até afrontar o poder do Deus verdadeiro, quando falsificado. Porém, esse financiamento não tem qualidade, e quem firmar sua fé nele se enche daquilo que tem em abundância. Versículo 18. E assim o dinheiro exaltado tornou-se o principal causa que fecha e trava todos os progressos que deveria vir, explorando os que neles estão presos em desejo, sempre criando uma causa e segredo que o leve a realizar, o possuindo muito mais. Versículo 19. Esta causa é vinculada ao nosso trabalho, sempre nos rejeitando, e fica fácil sermos envolvidos neste ciclo, porquanto também estamos retidos no mesmo lugar por falta de dinheiro para nos movimentar. Versículo 20. Todo este controle foi iniciado e confirmado pelos primeiros que nos rejeitaram por causa do dinheiro. Com isso também ficamos presos ao seu poder. Contudo, ainda temos qualidade de organização legal e disciplina racional. Versículo 21. Aceitaram crer no poder do dinheiro em substituição ao Deus verdadeiro. E este dinheiro não tem capacidade de resolver todos os seus problemas. Pelo contrário, trouxe outros males e novos problemas. Versículo 22. Pior que tudo é que o Deus a qual rejeitaram já não se encontra com as mesmas condições de antes, de quando ele foi rejeitado, pois se afastaram dele, e ele também se afastou dos tais. Versículo 23. E o caso simples que poderia ser facilmente resolvido diretamente com ele foi entregue a homens, seu enviado. Será resolvido da maneira burocrática através de vantagens ou dinheiro. Versículo 24. Passando a existir duas maneiras claras de acesso aos direitos adquiridos pelas novas interpretações, aonde uma aparece usando a característica de conquistar o direito e a outra comprando esse direito, sendo uma novidade, porém tendo maior facilidade que a primeira. Versículo 25. Porque por ela é possível firmar uma parceria dando apenas uma simples oferta, ou pagando o dízimo quando dado, transforma em um investimento de quem a deu. Versículo 26. A primeira maneira de acesso aos novos já estão desgastada pelo longo tempo que com ela temos insistido. E o poder financeiro que tem nos resistindo conseguiu programar todos a ficar contra, por ser ela até então a única maneira que éramos facilmente retidos na barreira. Versículo 27. E as pessoas que recepcionávamos para acesso a esses direitos eram facilmente controladas, porquanto dávamos a ele uma única maneira de acesso, ficando fácil criar o obstáculo contrário. Versículo 28. A própria pessoa em si acaba se transformando em seu próprio obstáculo ao receber uma tarefa incapaz de exercer, que se trata de vencer um poder que impera sobre seu próprio ser. Versículo 29. Além disso, tem um adversário com poder concentrado na sua única saída,
tendo capacidade de penetrar em todas as partes de seu ser e ainda influenciar relações exteriores com ideias e ações. Versículo 30. O comportamento de quem está fascinado com o poder encantador do dinheiro facilmente encanta outras mentes e atividade com suas ideias e atitudes. Versículo 31. Mais que isto, todos nós pessoalmente precisamos do dinheiro e é usado esta necessidade, nos deixando ele mais fácil quando nos decidimos a desprezá-los em palavra para honrar o Deus vivo em primeiro lugar. Versículo 32. Tal medida deve ser tomada através de muito cuidado, dando ênfase ter o dinheiro na prática, usando meios legais, ao mesmo tempo o desprezando nas palavras para honrar e glorificar o Deus verdadeiro. Versículo 33. O avarento aceita todos os meios possíveis de ter o dinheiro, os honrando nas palavras e nas obras, ainda usa o sigilo para o ter de forma ilegal, porquanto a mentira exalta tanto um como o outro. Versículo 34. Pois quem fala e vive a verdade somente deve ter e aceitar o dinheiro pela própria verdade, não contra ela. Não contrário a ela. Versículo 35. Assim como o diabo é pai da mentira, o dinheiro é pai de todo tipo de idolatria, pois se exalta pelo ato da mente corrompida, rendida à vontade de um Deus morto. Versículo 36. E a mente já corrompida interpreta as coisas de forma distorcida, não estando apta para classificar, nem qualificar corretamente uma justa e pura intenção. Versículo 37. E quem está apto exige firmeza e qualidade na intenção, e ele é apresentada distorcida, a qual é a maneira interpretada e compreendida, sendo necessário passar por um processo de aperfeiçoamento. Versículo 38. Porque se exige uma capacidade que ainda não tens, portanto, uma iniciativa impossível de vir pelo comportamento pessoal, individual disponível. Versículo 38. Porque se existir uma capacidade que ainda não tens, portanto, uma iniciativa impossível de vir. Estou repetindo o 38. Agora é o 39. Por causa disso, buscamos outro recurso ao caso que esteja na capacidade de quem foi achado como não o tendo, estando preparado naquilo que exigimos. E o recurso vem daquilo que já está capacitado conforme sua habilidade no momento. Versículo 40. E esse recurso será usado quando quiseres, depois de ser conscientizado de sua importância perante o obstáculo que fecha a primeira saída, na área externa e interna. E com o recurso, a única dificuldade é na área externa, não mais interna. Versículo 41. Os obstáculos da primeira saída estão fundamentados na própria maneira que será utilizado o recurso da segunda opção, e nela já está apropriado com capacidade interna. Versículo 42. Apenas irá usar o recurso de maneira contrária a quem normalmente já usa, com a mente presa ao dinheiro, para poder exercitar sua fé, simulando dar o dinheiro ao invés de receber. Versículo 46:3. A simulação é real, ou seja, verdadeiramente lançará o dinheiro contra seu interesse de o ter, provando não ser um avarento e que o dinheiro não domina sua própria vontade. Versículo 44. Diz-me uma simulação. Diz-se uma simulação, porque vai o dinheiro, mas fica a fé, e ela o trará de volta, na qual ele foi conduzido a um domínio e sentido superior, que o retém como servo, não como senhor. Versículo 45. A fé que ficou passa a ser maior que a fé para onde foi o dinheiro, pondo à prova na prática a ação de se desfazer do dinheiro e se refazer mais puro que ele. Certamente voltará reduzido pela ação corajosa. Versículo 46. Quem vive seduzido pelo dinheiro, ele é seu senhor, e lhe põe regra para os possuir, entre as quais não o prender, para que fique preso a ele. E quando gastar, corre atrás do que gastou e conseguirá se seguir as regras. Versículo 47.
Ao ser usado o recurso que trata-se da segunda saída, o dinheiro será lançado contra seu interesse de a ter, o gastando, dando-no como oferta ou dízimo, usando a mesma maneira das regras impostas a quem está seduzido por ele e o serve. Versículo 48. O seu destino é oposto, também é contrário à intenção dos que o destinaram. Um lança o dinheiro cumprindo sua vontade que o domina, e o outro sua própria vontade, não a vontade do dinheiro. Versículo 49. O dinheiro somente atrai o dinheiro se existir um poder superior a ele que o reduz ao nível mais baixo que o lado oposto. E não haja barreira de quem por ele foi seduzido, que possa impedir sua chegada ao poder que o reduziu. Versículo 50. Para que seja criada uma corrente de fluxo circulatório entre quem o tem e o poder que o reduziu, fazendo livre sua entrada e saída. E de certo entrará mais que vai sair, e o que sair voltará a entrar. Versículo 51. Os que nos darem a oferta ou dízimo quebra a barreira que tem atrapalhado a chegada de muito mais recurso, pois travam a sua entrada até o poder que o traiu, ficando possível reter, mas nas mãos de quem muito tem e não quer soltar na economia. Versículo 53. E os que sempre impediram ainda continuarão a impedir em parte, já tendo maiores ofertas que antes, iniciando uma concorrência progressiva entre quem era impedido e quem impedia. Versículo 54. Uma situação bem diferente, contrária à anterior, aonde quem impedia, mesmo preso ao dinheiro, não aumentava seus rendimentos, exercendo a função de impedir, mas que isso deixava seu semelhante sem qualquer remuneração, sendo ele quem sempre desejou seu crescimento. Então aí, irmão, a gente concluiu aí mais um capítulo importante, né? É o capítulo 13 da parte sem letra, né? Com o tema: a fé pura vence, porém no dinheiro complica, fica fácil lançar o dinheiro contra a sua própria vontade. Então, irmão, mais um assunto aí para a gente adicionar aí no canal, né? Canal YouTube, para que você possa conhecer, já publicado aí para quem quiser ver. Então, eu agradeço a todos em nome de Jesus.